Muito bem. Continuando, ela diz assim: sempre recapitula a defecção afetiva dos demais, que compara com as suas próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida de que ninguém é fiel. Pessoa alguma consegue dedicar-se a outrem sem que não mantenha sentimentos servis. Recapitula a defecção afetiva, recapitula o abandono afetivo, né, dos demais. Ele projeta, né, compara com as suas próprias aflições. Ele faz uma projeção. Por não ter ainda a maturidade psicológica suficiente, ele simplesmente ele coloca subterfúgios na sua argumentação, sempre procurando abandonar, sempre procurando abandonar a responsabilidade. Possivelmente no íntimo, sente-se dessa forma, incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação. Por consequência, enxerga o amor como mecanismo de manipulação ou instrumento para a conquista de valores amoedados ou de projeção política, social, artística, sem entender que se existem aqueles que assim se comportam, não poucos agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz. Ele toma referência às pessoas que, por sua vez, foram infelizes. Por quê? Por simplesmente acreditarem que o indivíduo só é feliz se ele possuir. Se ele possuir, tiver posse sobre alguma coisa ou alguém, né? Poucos agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz, mas existem. Se existem aqueles que assim se comportam, não poucos agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz, que é a postura da posse. Amar, ter um amor possessivo é entristecedor, porque não existe troca, não existe simbiose, não é? Uma pessoa que ama de maneira possessiva é muito triste, é muito triste. É preferível que a pessoa não conviva com ninguém, não ame absolutamente ninguém. Porque nesse processo de segregação, só traz sofrimento e dor, né? O ciúme tem raízes, portanto, no egoísmo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Autodisciplina. A pessoa se autodisciplina, ele se educa, ele se comporta disciplinadamente com a sua própria pessoa, né? Portanto, só assim o indivíduo pode verdadeiramente amar. Do contrário, eu diria que é um parasita, não é?
não vou citar o polvo como parasita, porque na verdade o polvo não é um parasita, mas eu simbolizaria-o como sendo aqueles os seus tentáculos que amarram, prendem e sufocam. É o verdadeiro egoísta, né? O espírito evolui através de etapas sucessivas, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas, enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Caríssimos, nós estamos estudando psicologia profunda dentro da compreensão espírita. Ah, Francisco, mas você fala de psicologia e espiritismo? Claro, a doutrina espírita ela é profundamente psicológica. Ela trata do ser. Ela trata do ser. E a psicologia é o quê? Psique. Ela trata da mente da pessoa, né? Nós vamos encontrar um tratado psicológico excepcional, que, vez por outras, eu deixo a minha... eu deixo por aqui, mas no momento eu não estou vendo por aqui, que é o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Esse livro, a próprio tema, a temática, pensamento e vida. É perfeito. O livro trata de um estudo psicológico, e eu fiz esse estudo em PDF e fiz em vídeo, e passamos o livro todinho em vídeo. É excepcional. Então, a doutrina espírita não fica à margem. Não pense... Eu acho uma graça, muitas pessoas chegam e falam: ah, você mudou muito, você está envolvido agora nessas tuas lives e falando de psicologia e coisa. Estou falando de doutrina espírita. É que, infelizmente, com todo respeito, o espírita não estuda. Ele acha que a doutrina espírita simplesmente se comportam dentro do Pentateuco, mas de um manancial. E um manancial trazido por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Ivone do Amaral Pereira. Meu Deus do céu! Não é? Nós não podemos ignorar tudo isso. Se nós ignorarmos tudo isso, nós estamos aquém da doutrina espírita. Entende? Existem pessoas que têm certos preconceitos. Doutrina espírita não é preconceituosa e nunca será. Ela é uma doutrina amplamente aberta, abre-se aos questionamentos, coloque-se frente a frente à ciência, debate, não é? E nós vamos colocando, infelizmente, peias aqui, peias ali, amarras aqui, amarras lá, grilhões aqui, grilhões ali. E depois nós arrastamos tudo isso no nosso caminho, não é? O espírito evolui através de etapas sucessivas, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, não é? Que lhe propicia transformações morais contínuas enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Por isso, o self, que é o espírito eterno, não é? É depositário de todos os valores das experiências adquiridas no largo jornadear
do desenvolvimento antropossociopsicológico. 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 Entende? O self, o ser eterno, que Carl Gustav Jung tratou magistralmente no seu livro Inconsciente Coletivo. O inconsciente coletivo, estudo psicológico do inconsciente coletivo, que eu tenho aqui o livro, por sua vez, é um trabalho excepcional de doutrina espírita no aspecto psicológico. Ele não trata do espírito imortal, ele trata das energias, né? Porque não poderia. Ele não poderia contrariar o regime da academia psicológica da sua época. Perdeu a amizade de Freud por causa do seu destemor, por causa da sua convicção na vida eterna. Vamos voltar.